pecadores, salvos pela graça do Senhor. Não somos nada sem a tua graça, Senhor. Ajuda nós aqui nessa tarde, Senhor, porque cada um de nós aqui viemos aqui com o propósito de receber algo de ti. Então somente o Senhor pode nos ajudar. Ajuda, Pai, cada filho e cada filha tua que tem vindo aqui nessa tarde. Que cada um possa ser abençoado por ti, Pai. Que a tua palavra que for trazida aqui possa ser de ajuda para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Quero convidar para nós ficar de pé. Nós lemos uma escritura. Vamos ler o livro do profeta Isaías. Não sei se tiver uma aguinha, eu vim com a minha garganta meio trancada, até disse para o Josué, fique preparado, porque eu não sei se eu vou dar conta de falar muito tempo aqui. E na verdade não quero estender muito, porque não está em muito nós falar. Mas é no capítulo de Isaías, o primeiro livro de Isaías, nós vamos ler uma escritura que o profeta usou para pregar essa mensagem aqui, conferência com Deus. Aí então ele leu aqui do verso, capítulo 1 e o verso 14 até o 18 ele fala aqui. Só que daí ele leu até 18, 19, 20, foi até o versículo 20, 14 até o 20, então nós vamos ler aqui. Todos acharam? Amém. Amém. Então vamos lendo então. Diz assim o profeta Isaías assim: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Amém. Senhor, te agradecemos por esta palavra, cremos que isto tudo veio de ti e é tudo para o nosso bem. Sabemos que muitas vezes a palavra ela nos fere, nos corta, porque ela é uma espada de dois gumes e ela corta para qualquer lado. Então, tanto o pregador quanto os ouvintes, nós estamos sujeitos a sermos feridos pela espada de Deus. Mas nós sabemos que é o único também que pode curar as nossas feridas, é o Senhor Jesus Cristo, do qual nós vamos ler o sofrimento que Ele passou para poder nos salvar. Então, te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar?
Eu quero ler aqui com os irmãos aqui dessa mensagem, é Conferência com Deus. E tem uma outra bem parecida. Essa aqui é só conferência. Mas eu vou ler desta conferência com Deus aqui, alguma coisa aqui que eu creio que vai nos ajudar. Eu vou começar aqui no parágrafo 106. Eu estava lembrando, enquanto eu estava lendo essa escritura aqui, é uma escritura assim, que ela é um pouco forte. Talvez algumas coisas que o profeta falou ali não tem no nosso meio. Nós temos falhas, todo dia temos falhando, mas nós temos no caminho, temos procurando, né, a endireitar as nossas vidas. Mas como a gente está gravando ali, isso pode às vezes ajudar uma pessoa que está enterrada bem lá no fundo mesmo, terrivelmente, né? Então a escritura disse assim, que como o profeta disse aqui, vinde e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. A escarlata deve ser uma coisa muito, muito terrível, né? Eu não busquei para ver o significado. Se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, Deus faz a ferida, a palavra diz, Deus faz a ferida, mas Ele mesmo, né, Ele mesmo traz o remédio. Então nós vamos ler aqui sobre conferência, né? Então o profeta fala nessas mensagens, nas duas, ele fala que houve muitas conferências das grandes potências, e eles selecionam lá uns lugares mais bonitos, tudo bem bonito mesmo para ter as suas conferências. Mas nós vamos ler aqui mais na frente aqui. Só que daí nessas conferências mundial lá, eles em vez de fazer como uma conferência como Deus requer, eles fazem lá, daí drink, jogo, lá é tudo, com mentira, jogo, me parece que o profeta não fala, mas tudo aquilo que desagrada a Deus eles usam e prometem um para o outro que vão cumprir e não cumprem. Então, mas quando Deus faz uma conferência é diferente. Deus faz as coisas diferentes do homem. Nós vamos chegar lá. Eu vou começar aqui numa conferência que Deus teve, diz assim: muitos anos atrás houve uma outra conferência. Gostaria de falar dela só por um momento. Essa foi a estação natalina na qual estamos entrando agora. Se haveria um Natal ou não. Mas houve uma conferência no céu acerca do que seria o plano de redenção. O homem tinha pecado, então Deus tinha que fazer alguma coisa para tirar ele. O homem jamais ia conseguir sair do atoleiro que ele se meteu. Mas aí Deus tinha que fazer um. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tomaria a própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. Amém. Não seria justo eu fazer José sofrer, que era o filho do profeta. Ele disse, não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Eu não seria justo ao fazê-lo. Se prescrevi um julgamento e quero redimi-lo, a única coisa que posso fazer é sofrer por isso. Eu mesmo. Aquele foi um sinal, aquele foi um golpe mortal em Satanás.
Agora, meu irmão católico e também muitos dos meus protestantes, não estou querendo feri-los, mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, fazer dele um Deus menor, você corta o pé dele. O traz um pouquinho abaixo que a cabeça de Deus e o faz um Deus menor. Você está errado. Jesus era o próprio Deus. Ele chamou a si mesmo o Filho do Homem. Aquilo foi um golpe mortal no diabo. O diabo é exaltado, fez para si um reino mais bonito que o de Miguel. Caim, seu filho, queria edificar um bonito altar, todo de frutas e coisas mais. Deus não habita nesse tipo de beleza. Mas Deus, para desferir um golpe mortal no pecado, olhe como ele fez, como ele veio, como ele escolheu vir. Houve uma conferência nos céus. Como descerás? Como vais fazer isso, Pai? Disseram os anjos. Vou tomar-me um deles. Minha lei de redenção é um parente próximo. Eu terei que ser um homem, eu mesmo. Então, a lei de Deus já tinha determinado que tinha que ser um parente próximo, né? Um parente redentor para poder redimir. Aí Deus então foi cumprir isso aqui em Jesus. Vou tornar-me um deles, minha lei. Acho que mais. Mas Deus, para desferir um golpe mortal, acho que eu já li aqui, mas não faz mal. No pecado, olhe como ele veio, como ele escolheu vir. Houve uma conferência no céu. Como descerás? Como vais fazer isso, Pai? Disseram os anjos. Vou tornar-me um deles. Minha lei de redenção é um parente próximo. Essa era a lei de Deus. E eu terei que ser um homem, eu mesmo. Veja, Deus era espírito. Deus enche os céus e a terra, a Bíblia diz, ele era espírito. Então, ele teve que criar um corpo para ele poder descer aqui, para poder morrer por nós. Então, veja, eu mesmo, aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Nasceu, ele poderia ter descido com querubins, ele poderia ter descido pelas escadas douradas, poderia ter havido hinos que fossem cantados pelos céus, ele poderia ter caminhado até a terra e expulsado todos eles, mas quando ele teve a conferência, ele decidiu vir como um bebê. Então, Deus... Então, e a Bíblia daí, antes dele nascer, já há uns 800 anos que eu creio, antes de Jesus nascer aqui, já tinha uma profecia. Nesse mesmo livro de Isaías, tinha uma profecia sobre o nascimento, que nós não... deixa eu só ver aqui, eu vou ler na Bíblia, para ficar bem marcado, que se alguém... Às vezes diz, não, eles estão lá com aquele livrinho do profeta na mão, mas não sei se está na Bíblia. Eu vou ler da Bíblia aqui, capítulo Isaías 9, verso 6. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, não tinha como não ser o próprio Deus, né? Jesus, né? Ele já estava escrito ali que esse menino seria maravilhoso, como é que diz aqui? Seria
chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Então não tem como Jesus ser um Deus menor, como as igrejas ensinam que existe 3 deuses, outros dizem que são Deus, são 2, mas na verdade é um Deus, né? Um Deus, e só que ele trocou de máscara, né? O profeta fala em umas mensagens que naqueles teatros lá, aqueles atores, ele se apresenta lá, né? E faz a parte lá de um ator lá, e ele só vai para trás das cortinas lá e bota outra máscara lá e faz outro papel, né? E assim é Deus, né? Ele era e é Deus, o poderoso, que enche os céus e a terra. Amém. Mas ele, como Espírito, ele não podia descer aqui para salvar o homem, porque Deus é tão santo que se ele não fizesse este sacrifício que Jesus veio, tomou o nosso lugar e derramou seu sangue, e se Deus não olhar através daquele sangue para nós, cada coisinha que nós fazer de errado, nós seremos mortos. Não tem, Deus é tão santo que ele não pode ver pecado, não pode ver nada errado na frente dele. Então ele olha através do sangue de Jesus, e daí torna-nos, nós, através desse sangue, sermos limpos como uma branca lã, como nós lemos aqui. Mas vamos lendo aqui para nós ganhar tempo aí. Eu creio que Deus está nos ajudando aqui. Eu, pelo menos, estou sendo ajudado, e eu creio que cada um, e talvez alguém que vai ouvir essa mensagem, talvez ainda também vai ser ajudado. Eu vou continuar aqui, onde o profeta fala aqui de Isaías 9:6. Encontramos isso: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e não haverá fim do seu domínio. Veja que coisa gloriosa. Este vos será por sinal um bebê, não um homem, um bebê. Então o profeta Isaías disse um bebê, né? E esse bebê vai vir através de uma virgem. Era o sinal. Mas quando ele veio, poucos o reconheceram, muito poucos, né? Então é necessário nós entregar nossa vida, ficar totalmente nas mãos de Deus, porque tem uma promessa nas Escrituras que Jesus vai levar a noiva dele, vai tomar ela como um ladrão de noite, né? O ladrão não avisa o dono da casa quando que ele vem, né? Mas a noiva vai chegar uma hora que ela vai saber a hora, só que por enquanto nós não sabemos o dia nem a hora, mas vai chegar uma hora que a noiva vai se aperfeiçoando, vai indo, que ela vai saber a hora de subir. Mas a Bíblia diz, como um ladrão de noite, então convém nós estar preparado, estar buscando Deus, entregando nossas vidas a Deus cada vez mais. Veja, onde ele nasceu tinha que ser decidido na conferência, né? Naquela conferência nos céus que Deus teve com os anjos lá, tinha que ser decidido aonde que esse bebê ia nascer. E aonde ele nasceria, para deixar claro que ele era homem, ele nasceu em um estábulo. Ele escolheu, ao invés do guarda-palácio de marfim, trazê-lo ao invés de uma escolta de anjos, ao invés de querubins ondulatórios com os requintes do céu, ele saiu sozinho, ficou em um estábulo sobre o esterco dos animais, a sujeira, a imundícia do mundo. Ele era homem, ele não era nenhum Deus menor, ele era um homem, nasceu como nós nascemos, através da sujeira do nascimento, veio do ventre de uma mulher, não um homem, ele não era nada, e não é de admirar o maior filho.
Vê se nas reuniões o sinal do discernimento, a presença do Deus vivente, vê-se os sinais por todas as partes dele. Mas deixe-me dizer-lhes isto, meu irmão, minha irmã, nunca houve um sinal tão notável como o sinal que os anjos disseram aos pastores. Aqueles anjos vieram, aqueles pastores, vocês sabem essa história que está na Bíblia aí, estavam no campo lá, e eles vieram lá, né? Se nós tivéssemos marcado, nós podia ler, mas todo mundo conhece, é uma escritura bem conhecida, né? Então diz aqui, nunca houve um sinal tão notável como o sinal que os anjos disseram aos pastores. Vocês o encontrarão no estábulo, envolvido em panos, e podemos ver o que Deus é. Isso é o que é. Isso me choca hoje. Por quê? Porque que pode vir um reavivamento à cidade de algum grande e famoso evangelista. E as notáveis pessoas da alta sociedade, o prefeito da cidade e todos os da alta sociedade, ou os bem vestidos, os pobres são menosprezados. E vocês falam a respeito de algum ministro, o qual tem uma grande instrução, de modo que ele pode falar as palavras mais fluentes que simplesmente deliciam sua inteligência, com grandes palavras que o pobre jamais entenderia. E todos vocês chamam isso notável. Não veem que Deus está em humildade? Isso será um sinal. O bebê está envolto em panos e deitado em uma manjedoura, em cima do esterco do gado e das ovelhas. Oh, que coisa! Isso é um sinal. Isso será um sinal para vocês encontrarem o bebê lá. Então aqueles anjos falaram para aqueles pastores, eles vão encontrar ele lá naquela manjedoura. Porque vocês sabem que quando Maria estava grávida, eles foram naquela cidade para se alistar e não acharam lugar nas hospedarias, e o único lugar que restou para o Filho de Deus nascer era ali. Mas aí aonde vocês o encontram, envolto em panos, humilde, vocês pensam que isso vem de uma forma pomposa? Se você deseja ter uma conferência de verdade com Deus, apanhe um punhado de pessoas assim. Então conversem sobre o assunto. Veja, o profeta diz, tome umas pessoas humildes, pobres, né? E converse sobre o assunto. Porque tu vai falar com um rico, é muito difícil, a Bíblia diz que é um rico entrar no reino de Deus. Não que ele não tenha oportunidade, mas tu fala com ele já logo te despreza. É muito poucos que te dão um pouquinho de atenção. Mas uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, tu fala com ele começa. Eu estava lá em Porto Alegre essa semana, segunda-feira. Daí estava conversando com e ela até puxou prosa comigo, uma senhora lá de Caxias, e ela estava lá com um problema grave no ouvido, tá quase surda, ela estava pior do que eu disse, como é ruim, né? Eu conversava com ela e daí eu via que ela não estava escutando, daí eu tinha que falar mais alto. E daí eu comecei a falar algumas coisas sobre o profeta para ela é da Assembleia de Deus. Mas ela, quando eu falava alguma coisa daqueles milagres do profeta, ela disse assim, isso é pura verdade, né? Ela dizia assim, ela ficava animado com aquilo ali, né? Então, é dessa maneira que nós podemos receber alguma coisa. Eu disse para ela, eu creio que por essas palavras, eu tenho o nome dela que eu não coloquei para orar por ela, e eu disse para ela que eu creio que tu vai receber a cura, porque por uma palavra que aquela irmã recebeu, aquela grande bênção lá que os irmãos sabem, e então, quando nós demos amém,
glorificamos a Deus, glorificamos o que Deus nos deu, essa palavra, nós vamos receber. Não, Deus Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós recebemos aquilo ali com alegria, né? Quando nós fiquemos meio... É a mesma coisa que nós pegar uma comida ali e ficar lambindo ali, comendo meio sem vontade, né? Então assim é a palavra. Essa palavra, ela, quando nós recebemos ela com gozo mesmo, com alegria, isso aí, ela vai produzir coisa boa nos nossos corações. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ler mais um pouquinho, já temos quase no final aqui. Diz assim, ó: mas é aí onde vocês encontram, envolto em panos, humilde, vocês pensam que isto vem de uma forma pomposa? Aqui eu já li. Se você deseja ter uma conferência de verdade, apanhe um punhado de pessoas assim. Então converse sobre o assunto, você pode ver a obra de Deus, como ele não tomou algum grande escultor, algum grande artista e lhe deu uma oratória intelectual, mas ele tomou algo que não era nada, desceu exatamente como ele fez a primeira vez. Alguém disse, não faz muito tempo, eu vou saltar aqui um pouquinho, eu quero chegar numa parte aqui para não. Aqui, e aqui ele fala daquela conferência que ele fez com os anjos lá para Jesus nascer, né? Aqui ele fala daí mais adiante de uma outra conferência, que essa que eu sei que vai nos mover com nós aqui. E essa aqui é gloriosa. Diz assim, ó: tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba. Né? Nós sabemos que o cordeiro era Cristo, que ia ser imolado, e a pomba é Deus. O profeta diz que uma pomba ela não consegue sentar em cima de um lobo, ele rusna e não vai, mas o cordeiro pode conduzir. Então, Jesus estava representando o cordeiro e a pomba era Deus, o Espírito. E daí eles tiveram uma conferência entre o cordeiro e a pomba e eles prepararam um lugar para tê-la. Depois do jantar, aquela noite, ele atravessou um pequeno riacho, Querite, é o nome do riacho. E em algum lugar, e atravessaram o riacho, entraram em um jardim chamado Getsemane. Eles tinham que ter uma conferência. Deus e Cristo tinham que conversar sobre o assunto. O cordeiro e a pomba tinham que sentar juntos. Era a pomba que tinha que conversar com o cordeiro e a morte do cordeiro. Veja como Deus fez. Agora, quando eles se assentaram ao lado daquela rocha, e todos os anjos desceram dos céus para ouvir esta conferência. Lá estavam Gabriel, Miguel, é um nome que eu não consigo pronunciar, mas ele é um anjo lá que tem esse nome. Todos os milhares deles sentados ao redor da rocha. E ele disse a seus discípulos, exaustos, eles tinham tido muitas grandes reuniões. Estavam cansados, talvez como vocês estão esta manhã. Mas ele disse, vigiareis comigo ao menos por 1 hora, porque tenho que passar adiante e ter uma conferência, tenho que ir só. E quando eles, veja, na Bíblia diz que Jesus, quando ele foi para o Getsemane, ele disse que tinha 3 discípulos com ele ali. Vocês fiquem aí e ficam vigiando.
Jesus foi lá e orou. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Ele acordou e disse: você não pode ficar nem por 1 hora aqui, né? A Bíblia diz. E foi lá e a Bíblia diz que ele foi lá e ele teve que orar as mesmas palavras, irmão, porque era tão, né? Era tão terrível. Ele estava vendo o que ele estava pela frente. Aí ele diz assim: tenho que ir. E quando a conferência teve início, o cordeiro jovem, uma bela vida. Nunca houve uma vida como aquela. Nunca houve, nunca haverá uma vida como como aquele cordeiro teve. Mas agora o pai disse: você está disposto, e seu amor por seus irmãos é seu irmão, é seu amor por seus irmãos grande o suficiente? É o seu amor por aquele pecaminoso, fedido mundo no qual você nasceu? Os ama? Você é o suficiente para pagar com sua vida? Você os ama? A pomba falando para o cordeiro. Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles? Para lavar seus pecados? Até o mais duro, crucial, morte. Ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele. E naquela conferência tal decisão foi tomada, que o sangue pingou de sua fronte. Ele estava sob tensão, os pecados do mundo estavam sobre ele. E então ele olhou para a face da pomba e disse: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então, ele se entregou como um cordeiro mesmo.